Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Nossa aula desta semana, 26 de julho, será em nossa apostila 2, que nós começamos na semana passada. Vamos então pegar a apostila? Vamos abrir na página 11. Antes de nós abrirmos na página 11, eu vou comentar com vocês o que nós vamos ver. Variedades linguísticas. É uma pena nós não estarmos juntos aí na sala de aula, porque nós estamos juntinhos aqui virtualmente, né? Pelo WhatsApp e tudo mais, e que vocês podem até comentar no grupo, que vai ser muito bacana. Com relação à nossa matéria, vocês vão ver que é muito legal essa matéria, sabe por quê? Porque nela nós conhecemos o quanto a nossa língua ela varia de acordo com a região, de acordo com o social da pessoa. O que é o social? Se ela mora na zona urbana, se ela mora na zona rural, não é? Em determinadas regiões de um município, por exemplo. A nossa língua, nós sabemos que a língua portuguesa ela é danada. Por que eu falo que ela é danada? Porque ela nos traz uma variedade, variações do que nós falamos. Sobre, por exemplo, um pãozinho. Quando nós vamos à padaria, se tem alguém me ouvindo aí que veio de outro estado, por exemplo, deve ter estranhado quando as pessoas vão pedir o pão francês na padaria, né? E vocês de outros estados acabam denominando o pão francês para nós aqui com outro nome, sendo que o pão é o mesmo. Tem uma variedade, né? Várias nomenclaturas, vamos dizer assim, para o pão, para cachorro, para borracha, para qualquer outra situação. E nós vamos conhecer isso agora nessa matéria. Então, vamos na página 11. Vamos lá. Bom, na página 11, na apostila 2, nós temos aí variedades linguísticas. Mas para a gente começar mesmo a entender, né, o que é variedade linguística, na página aqui, um pedacinho na 11 e um pedacinho na 12, tem um trechinho importante saber, não é? O que é? Para a gente entender o que é variedade linguística, né? O que são essas variações que a nossa língua acaba sofrendo, vamos dizer assim. Então, vocês vão pegar o lápis, aí o grifa-texto. Eu juntei os dois, mas tem vem até aqui mais ou menos, a página 11 e depois a página 12. Então, para a gente entender, ó, em nossa sociedade, há falares mais prestigiados e menos prestigiados. A norma urbana de prestígio corresponde ao uso da língua em ambientes urbanos e costuma ser utilizada entre os falantes que possuem maior grau de escolaridade. Olha isso que é importante para nós sabermos e grifarmos. Mas a língua pode se manifestar em outras variedades. A nossa língua portuguesa. Ou seja, em outras maneiras de falar e escrever quanto a essa norma de prestígio. Essa norma de prestígio, que é chamada, que a gente dita ela como certa, como correta. Mas o que é correto é a norma padrão, que está aqui embaixo. Tá? Que é o que estão nos dicionários nessas palavras, não é? Bom, vamos grifar aqui, ó. Por ser dinâmica, dinâmica quer dizer que a todo momento ela está em mudança, ela está acontecendo a nossa língua, né? Passando por processos, né? A língua passa por processos naturais de mudança, variando conforme o tempo em que se vive, o lugar onde se mora, a idade, o sexo, o grau de escolaridade, a circunstância em que produzimos, etc. Então, pode ser que os homens tenham uma fala, né, uma linguagem, um meio de comunicação diferente do da mulher para falar se expressar conforme algumas coisas. Não só o homem, mas também, diferente da mulher com relação ao sexo, mas a idade também. A gente pode ter ouvido palavras, por exemplo, de pessoas mais velhas que a gente, que vocês, e fala assim, mas eu nunca ouvi isso. Aí a pessoa fala, como não? Isso aí
é isso, significa isso, né? Ela acaba trazendo o significado, então a idade e tudo mais. Continuando a grifar, por isso é que temos as diferentes variedades. A essas diferentes maneiras de falar e escrever, nós chamamos de variedades linguísticas. Olha só, o nome já diz, ó, variedades, tem variações da nossa língua. No caso, a língua portuguesa, que é a nossa língua que nós falamos, escrevemos, nos comunicamos, não é? Então, voltando agora aqui, já que a gente entendeu mais ou menos o que é variedade linguística, vocês vão perceber agora no exercício que tem como a gente entender. E vocês vão perceber que não são somente palavrinhas, às vezes são expressões. O que são expressões? Mais de uma palavrinha para trazer uma comunicação, uma linguagem, né, uma interação entre as pessoas. Número 1, página 11. Observe a maneira como uma personagem do texto expôs sua opinião e responda as próximas questões. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. O que chama atenção nessa frase? O que chama a atenção de vocês nessa frase? Então, você vê que a professora tem até uma engasgada para ler num trechinho aí. O que será que está de diferente? O que chamou a atenção? Letra B. Construções como essa em destaque, ou seja, que está entre aspas aqui, podem aparecer na fala das pessoas quando elas se comunicam. É normal uma pessoa falar, eu vou falar aqui, só para a gente ter o gancho da explicação. É normal falarmos a gente aparecemos? Para nós. É comum? Falo normal quer dizer no sentido de comum. É comum eu falar a gente fez, a gente fizemos. Na fala, tá? Vejam aqui que na fala, tá falando da fala, não na escrita. Aí vai ficar a critério de vocês aí para saber, né? Para saber como. Será que é normal isso, né? É comum? Bom, só para vocês entenderem, eu já volto aqui nos exemplos. Vamos aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui. Oh, tô perdida aqui. Só para vocês entenderem o seguinte, ó. Variedade linguística não tem a questão de certo e errado. Tem variações da nossa língua, dependendo do que foi grifadinho aqui. Geograficamente, onde a pessoa mora, o grau de escolaridade, a circunstância em que produziu isso, a idade, que é no contexto mais histórico, não é? Então, não é porque eu utilizo uma diferente forma de falar, de representar uma situação, que eu estou errada ou estou certa, tá? Isso faz parte dos nossos, que nós chamamos até de dialetos, tá? Que não deixam de ser, vamos dizer assim, deixa de ser a linguagem, né? O meio de comunicação de determinadas regiões. Nós temos o dialeto baiano, o dialeto amazonense, nós temos os dialetos regionais, estaduais, temos vários dialetos. O que são dialetos? São as variedades da nossa língua, não é? E cada estado tem o seu, cada região tem a sua. Olha só esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. O Chico Bento é um carinha aí que mostra bem para nós a variedade da nossa língua. Por quê? Será que ele fala errado? A fala dele, como ele comunica com as pessoas, é errada? Não é, a fala dele é caipira, simplesmente. A fala dele, voltando aqui na página 11 e 12, ela está dentro aqui da variedade linguística, ela não está dentro de uma norma de prestígio urbana, não está dentro da norma padrão, mas em nenhum momento aqui está dizendo que um é certo ou outro é errado. Existe sim eu fazer um documento, eu vou estar numa situação mais formal, que nós vamos ver linguagem formal e informal, e aí eu utilizo, sim, a língua portuguesa padrão, né? A nossa norma padrão, que nós chamamos também de norma culta, não é? Bom, lembrando, fazer um gancho aqui, que o internetês não tem nada a ver, tá? Internetês não são variedades linguísticas nesse caso, porque eu ponho lá PQ,
no lugar de porquê. Na hora que eu vou fazer a lição, a professora já circula o porquê e fala, não, não é assim, tá? Então, vamos aos exemplos? Olha o Chico Bento, ó, conversando com o amiguinho dele aqui. Que também, né, tem essa característica caipira. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou é ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, o que acontece? Isso aqui é próprio da linguagem, da comunicação ali do caipira, né? Esse caipira é uma variedade, é uma variação linguística. Por quê? Voltando aqui na explicaçãozinha, faz parte de onde se mora, né? O tempo onde se vive, onde se mora e tudo mais. E aí nós temos aqui, só para vocês, vejam que aqui são várias expressõezinhas. E temos as palavras, que como eu falei para vocês, o pãozinho, né? Olha só, aqui embaixo, mas olha outros, ó. Nós conhecemos como abóbora, aqui em Laranjal, no estado de São Paulo. Tem muitas pessoas que conhecem como gerimum. Almôndega, aquela carne, né, aquele bolinho de carne gostoso. Outras pessoas não conhecem como almôndega, denominam, né, como porpeta, conhecem como porpeta. Fruta do conde, uma fruta assim muito gostosa. Tem pessoas que conhecem outros estados como ata. Então vejam depois com calma que todas essas, né? E há uma briga muito grande, não sei se vocês, quem acompanha a rede social, que no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e São Paulo eles brigam entre biscoito e bolacha. Um fala que a bolacha é biscoito e o outro fala que o biscoito é bolacha. Né? E temos outras, tem uma infinidade, gente. Se vocês pesquisarem variedades linguísticas, tem uma infinidade. Bem, então deu para a gente entender mais ou menos, não é? Aí você não vai dizer, mas professora, eu não uso no lugar de menino guri. Eu só uso menino, como aqui. Mas, se você tiver um coleguinha do sul, ele usa a palavra guri. Ele não usa menino. Ele vai falar, o guri foi até a padaria. Ele não fala o menino foi à padaria. Pode ser que na turminha de vocês, como eu não os conheço pessoalmente, pode ser que vocês tenham aí muitas palavrinhas, muitos exemplos para trazer para a gente. De palavras que vocês estranharam aqui, não é? Ok? Então, já ajudou aí para a gente responder a página 11, o exercício 1 aí, não é? Só que aí, para a gente entender agora essa questão das variedades linguísticas, né? Essas variações, nós temos alguns níveis dessa linguagem. O que é linguagem? É a comunicação. Nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Como assim linguagem formal e informal? Se nós formos aqui na página 13, vamos lá na apostila na página 13. Então, essa professora vai para cá e vai para lá, mas é que a apostila levou a explicaçãozinha um pouquinho para frente. Nesse importante saber da página 13, vocês vão encontrar aqui embaixo, ó, eu fiz até uma chave para vocês fazerem e escreverem na frente importante. Eu vou resumir para vocês o que é linguagem formal e informal. Acredito que vocês já tenham ouvido falar. É quando a comunicação, a formal, é quando a comunicação, ela traz a norma padrão, que nós vimos ali da língua portuguesa, na página 11. É quando nós trazemos na nossa escrita, na nossa fala, ou seja, na nossa comunicação, a língua portuguesa como ela é. Ela é bem elaborada, ela traz um vocabulário mais técnico, não é? Tem toda essa preocupação com a nossa língua portuguesa, ou seja, com as palavrinhas que estão lá dicionarizadas, bonitinhas, ditas como palavrinhas da norma culta, né? Da norma padrão da língua portuguesa. Já a linguagem informal é quando nós trazemos no nosso dia a dia a espontaneidade, né? Quando a gente usa, conversando com os amiguinhos, é quando a gente usa muito na fala, tá? Porque o Chico Bento, por exemplo, o Chico Bento com o amiguinho, ele usa essas palavrinhas. Se a gente olhar aqui, ó, eles usam aqui, vamos pegar aqui no do meio, ó, eu vou é ter. Isso é a fala dele. Mas se ele fosse escrever um documento, escrever um texto para a professora, não transcrevendo a fala dele, mas ele escrever algo mais sério, ele teria que colocar: eu vou ter
que, não que, estudar, não estudar. Aí sim ele teria que passar da linguagem informal para a linguagem formal. Olha só um exemplo aqui que eu coloquei do ladinho. Linguagem formal. Os senhores participarão da reunião? Isso é formal. Numa fala, estou colocando isso, nem na escrita, uma fala. Agora, uma informal. Você vai filar uma boia? Veja o que eu coloquei aí. Eu coloquei duas situações. O caipira, né, que a gente trabalha para essa redução aí do você. Filar uma boia, uma expressão. Quer dizer, você vai almoçar na casa de alguém aí, de graça, não é? Então, o que acontece? Professor, eu consigo transformar o informal para o formal e o formal para o informal? Consigo. Veja o informal, ó. Você vai almoçar de graça ou almoçar sem pagar? Pronto. Esse seria o formal. Ah, professor, então esse está errado, esse está certo? Eu já falei para vocês, não existe certo e errado. Existem as circunstâncias da nossa língua. Se eu vou fazer um documento, se eu vou fazer um texto para passar no vestibular, eu tenho que trazer obrigatoriamente a nossa norma padrão, tá? Vou ter que deixar um pouquinho de lado as variedades linguísticas, as expressões e vou trazer a norma padrão. Se eu estou numa situação... Olha, acabei de falar se eu estou. Tá vendo? Informal. Se eu estou numa situação mais íntima, com os meus colegas, conversando, vou escrever um bilhete para alguém, vou deixar na geladeira, eu posso usar o informal, ok? Então, aqui, vamos para aqui. Vamos aqui para 2, página 12. Podemos, então, iniciar aqui? Vamos continuar a reflexão. Assim como ocorre com a maneira de se vestir, você acha que é possível perceber quando o jeito de falar de alguém é formal ou informal? Dá para a gente perceber quando a pessoa usa o formal ou informal? Como que nós percebemos isso? 3. Desde que tem duas respostas aqui na 2, tá? Tem que responder sim ou não e como. 3. No texto que acabamos de ler, que vocês leram na semana passada, não é? Encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informais. Agora reflita, aqui nós temos até destacadinho aqui. Você acha que essas expressões papo furado, bacana, cada um na sua, foram empregadas adequadas pelos personagens na situação que eles estavam se comunicando? Se estava de acordo, se estava ali adequado, sim, porque eles estavam numa situação informal. Se não, vocês têm que explicar que não, que eles deveriam falar de uma outra forma, tá? Bom, página 12, letrinha B, da 3, né? Isso, da 3. Se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme, um seminário é uma apresentação oral que se fica ali na frente apresentando, não é? Seria adequado dizer que o uniforme é papo furado? Se fosse uma coisa assim mais séria. Letrinha C. Em que situações de comunicação não é adequado usar a expressão papo furado? Ó, não é adequado eu usar papo furado. Vocês vão assinalar, tá? E depois ainda justificar a resposta. Por quê? Que não é adequado, por exemplo, lá com o juiz numa audiência, né? Então, nós já vimos aqui na página 13 a explicaçãozinha. Página 13, mãos à obra. Aí, mais pro finalzinho da página. Leia um trecho da letra da música Mina do Condomínio. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Olha, a professora cantando, não sei se vocês conhecem essa música, eu ia falar essa música. Nessa música, o eu poético, já expliquei que o eu poético, né, é quando o poeta, né, o personagem está contando a sua história, né, está trazendo para nós aí seus sentimentos, suas emoções, e ele é o personagem, ele que narra ali. O que ele quis dizer com a palavra mina? B. Você conhece alguém que fala de um jeito parecido com o eu poético aqui? Com o seu Jorge, no caso, que canta essa música, né?
comente com a sua turma. Vocês vão comentar aí a Pro vai estar verificando. Página 14, letrinha C da 1. A linguagem empregada na canção é formal ou é informal? Olha como ela começa. Tô. Aqui já dá para saber se é formal ou informal. 2. Na música Mina do Condomínio, você achou adequada a maneira como o compositor usou sua língua? Da forma com que ele cantou, no sentido, não estou falando como a professora cantou, tá? Como a letra da música está adequada nessa linguagem, que eu não vou falar se é formal ou informal, senão eu respondo a letra C. Por quê? Né? E aí, na página 14, nós temos a número 3. Acompanhe o diálogo a seguir e depois responda as questões propostas. Vocês vão ler aqui o diálogo e vão responder. Por que a fala do menino causou estranhamento aos colegas? Olha aqui, ó. Todo mundo se perguntando, ué? Né? Foram até ver se ele estava com febre, se ele estava bem. Por que será? Você achou adequada a maneira como o menino usou a língua ali no meio dos colegas na sala de aula? Se sim, por quê? Se não, por quê? Mandem as atividades, ou melhor, as fotos das atividades para o grupo, para eu poder marcar a participação de vocês nesta aula do dia 26. Um grande beijo, fiquem com Deus. E pesquisem aí sobre as variedades linguísticas em casa também. Vejam aí se alguém tem algo diferente para que a gente venha aprender, não é? Vocês viram ali que mandioca tem 3 formatos. E eu fiquei surpresa, falei, nossa, eu só conhecia mandioca, tem aipim, né? Tem macaxeira, e significa a mesma raiz, a mesma coisa, não é? Fiquem com Deus e até a próxima aula.